E a gente vai então ao vivo até Brasília para falar com a repórter Mara Mendes, que traz mais detalhes desse assunto para a gente. Mara, muito boa tarde para você. Conta para a gente como é que o governo tem se mobilizado depois desse anúncio aí desse tarifaço. Oi, Renata, boa tarde. Olha, vale lembrar que o tarifaço de Donald Trump, mesmo diante das ameaças, foi uma surpresa para o presidente Lula, que também ficou um pouco chateado com os presidentes no Congresso, tanto do Senado quanto na Câmara dos Deputados, que não ligaram para ele e também até agora não se manifestaram. Qual vai ser agora a primeira ação do governo, Renata? Ontem o presidente Lula teve essa reunião, como a gente viu na reportagem, essa reunião ele convocou até mesmo o núcleo duro dele aqui dos ministros do Palácio do Planalto para poder imediatamente dar uma resposta a essa carta de Donald Trump. Mas hoje, logo pela manhã, o presidente Lula voltou a se reunir com os seus assessores palacianos, né, os ministros palacianos, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a ministra das Articulações Políticas, Gleisi Hoffmann, e também o ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira. E para que essa reunião? É justamente porque ainda estamos, né, quando a gente fala estamos, o país ainda pelo governo ainda há uma tensão de poder aí dar uma resposta, como colocou o presidente Lula na carta ontem, uma resposta trazendo aí a verdade, né? Porque o presidente Lula deixou claro que os dados que Donald Trump trazia eram dados falsos, até mesmo porque a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é superavitária para os americanos desde 2009, e a gente vem falando isso aqui, né, Renata, sobre por que foi surpresa para o presidente Lula, porque até então, até mesmo seus assessores mais próximos, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a equipe econômica do Ministério da Fazenda, sempre deixando muito claro para o presidente Lula de que os Estados Unidos tinham mais a perder do que ganhar em cima de um tarifaço, uma alíquota tão alta. Então foi surpresa porque o governo até então achou que isso iria ficar só nas ameaças e acabou não ficando. Hoje mesmo o presidente Lula teve essa reunião e essa reunião foi justamente para poder alinhar o discurso do governo, alinhar a posição do governo em relação à questão dessa medida tomada por Donald Trump. O presidente Lula devolveu a carta que foi entregue para a carta de Donald Trump, que foi entregue pela embaixada aqui no Palácio do Planalto. Inclusive, essa carta ela foi devolvida como um sinal de protesto. Vale lembrar que ontem, por 2 vezes, o representante de negócios dos Estados Unidos foi chamado para ter uma conversa aqui no Itamaraty. E primeiro foi pela primeira publicação de Donald Trump defendendo Jair Bolsonaro, ex-presidente, e depois, logo em seguida, foi por conta dessa carta, desse anúncio de Donald Trump, porque o governo queria saber se era algo real. E o representante da embaixada disse que era real. Foi quando, então, a embaixadora do Brasil devolveu essa carta para o governo norte-americano. A reunião de hoje foi para poder tomar posicionamentos e como vai ser esse discurso dos governistas, dos ministros, da equipe do governo. Inclusive, hoje já tiveram publicações de ministros do governo, o próprio o ministro da Secretaria de Comunicação fez publicação falando a respeito dessa questão da tarifa, né, que acabou caindo como
teve esse posicionamento da família Bolsonaro e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o discurso do governo está muito em relação a culpar esse tarifaço à família Bolsonaro. Então, hoje, essa reunião, além de discutir como vai ser, qual vai ser, o que vai ter de tarifa, como é que vai ser essa reciprocidade que o presidente Lula colocou ontem, né, na sua mensagem, vai ser também para discutir esse posicionamento do governo diante ao que está acontecendo. E uma informação que chegou agora há pouco, Renata, é de que o governo já disse, já há uma decisão de que vai haver uma reciprocidade, mas ela não vai ser irrestrita, ela vai ser de setores pontuais, até mesmo porque vale lembrar que o Brasil é o grande exportador, o grande parceiro dos Estados Unidos em relação à questão da carne bovina e do café. Agora há pouco o ministro da Agricultura se posicionou e fez um comunicado. O comunicado do Ministério da Agricultura é que as ações que o governo já vinha desenvolvendo há 2 anos em fortalecer o mercado, fortalecer as relações de mercado com outros países, principalmente em relação à questão do agronegócio, no que toca à questão da exportação de carne bovina, café e laranja, agora o governo brasileiro vai fortalecer ainda mais e vai trabalhar ainda mais e vai intensificar essas ações para que os mercados fiquem sólidos em relação ao mercado com os países da Ásia, do sul da Ásia e também do sul global. Renata. Ô Mari, e os ministros do STF também se manifestaram, né, depois dos tarifaços impostos por Donald Trump. Quais que foram os principais movimentos na Suprema Corte? Olha, o principal movimento foi do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que antes mesmo do presidente Lula se pronunciar, horas depois do anúncio de Donald Trump, Barroso ligou para o presidente Lula e eles chegaram a um acordo, ou como que seria o teor dessa resposta do presidente a Donald Trump. Outra publicação que chamou a atenção foi do ministro Flávio Dino, que fez questão de ressaltar que as leis brasileiras são de um país soberano e que o Brasil, em caixa alta, ele fez questão de colocar que o Brasil é um país soberano e que não vai se curvar a nenhum outro país. Mas além da questão do Supremo Tribunal Federal, desses dois que eu acabei falando, nos bastidores, a repercussão, Renata, é de que, na verdade, há uma forçação em relação para poder proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro e um grande equívoco, até mesmo político, de Donald Trump, de não conhecer os fatos, até mesmo porque até o momento o Bolsonaro ele não ficou sem os direitos em relação a todo o rito processual. Inclusive, juristas já vêm até mesmo falando e defendendo, desde ontem, defendendo a posição do Supremo Tribunal Federal, deixando claro que Bolsonaro não é um perseguido, Bolsonaro é um réu e como qualquer cidadão brasileiro que é réu, ele também deve ser julgado como diz a lei, de acordo com o que a Constituição determina. Então, o Bolsonaro, ele não é melhor do que nenhum outro cidadão brasileiro e não tem que responder de acordo com a legislação brasileira. E como eu falei até anteriormente, como a resposta dos ministros foi em convergência com o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto ainda aguarda uma resposta
uma manifestação dos presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. E vale lembrar, Renata, que houve repercussão também nos setores que podem ser atingidos, né, que são o agronegócio e o setor de indústria. Tanto o agronegócio quanto a indústria brasileira colocaram que é injusto essa taxação e reforçando essa questão de que a balança comercial é superavitária para os Estados Unidos e que essa decisão está sendo mais uma decisão política do que realmente uma decisão de mercado, que o Brasil não infringiu nada em relação à questão das tarifas. E um assunto também que agora está repercutindo nas redes sociais é porque os brasileiros encheram o perfil do presidente norte-americano, Donald Trump, de mensagens como: olha, o Brasil é soberano, deixe o Brasil em paz. Donald Trump acabou, o perfil de Donald Trump acabou fechando para as mensagens. A repercussão no Congresso é de que, falando com alguns parlamentares, até aliados da família Bolsonaro, o que a gente percebe, o que a gente ouve desses aliados é que essa situação, ligando o tarifaço ao ex-presidente Jair Bolsonaro, já que Donald Trump fez questão de colocar no primeiro parágrafo que Bolsonaro estava sendo perseguido e que era uma injustiça que estava acontecendo com ele, a direita, ela, no Congresso, o que esses aliados falam é que ela pode sofrer aí um racha, até mesmo porque muitos aliados não avaliam que isso foi muito ruim, até mesmo para a imagem da direita, dos aliados de Bolsonaro, porque o tarifaço está ligado à família Bolsonaro, principalmente depois eu ouvi de um parlamentar, Renata, que a situação piorou ainda mais, foi depois que Eduardo Bolsonaro, depois do anúncio de Donald Trump, ele fez aquele vídeo trazendo essa questão do tarifaço para a família e ainda finalizando o vídeo com Deus salve a América. Então, ontem mesmo, líderes da oposição, líderes partidários da oposição fizeram uma reunião de emergência e estão preocupados com a situação. Renata. E a gente continua de olho, acompanhando tudo muito de perto, porque para Donald Trump também recuar, mudar de ideia, como a gente já viu acontecendo outras vezes também, pouco custa, né? Então a gente, é claro, vai continuar acompanhando isso tudo muito de perto. Mara, muito obrigada, viu, por todas as informações. Ótima tarde para você e até mais.